Eu quero agradecer, dar os parabéns para todo mundo que foi fazer os cursos. A gente teve, em particular, nós tivemos, assim, muitos nós, né? Do nós saiu o broto, muitos nós. Quando a gente estava lá, eu fui um dos nós, né? Assim, eu passei, todo mundo sabe, eu quase, se não fosse socorrido, se eu não estivesse lá, eu teria morrido, né? A palavra pode ser trágica, mas era exatamente isso que iria acontecer. Mas graças a Deus, né? Assim, eu não gosto, eu não sei se eu devo falar isso, eu vou pedir até perdão a Deus por falar isso, mas foi muito bom ter acontecido isso, sabe? A Alicinha estava falando aqui de Onegai Isotomi, né? Eu fiquei lá e quando eu entrei no hospital eu não sabia exatamente quando eu ia sair, né? Principalmente quando eu entrei no hospital. Quando eu saí da UPA, mas quando eu entrei no hospital, assim, apesar de que o médico falou mais ou menos tantos dias, mas eu não sabia, né? Ia depender da evolução. E graças a Deus a evolução foi muito rápida, mas muito rápido mesmo. No primeiro dia que eu cheguei, eu já quis tomar banho. Eu nunca vi isso, né? Aliás, nunca ninguém viu isso. Comer, bom, mas assim. E assim, por que eu digo que foi muito bom? Não foi bom, não foi uma experiência boa não, né? Eu até fico brincando com as pessoas dizendo o seguinte, assim, depois do que aconteceu, assim, antes, eu nunca tive medo de morrer. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu nunca tive medo de morrer. Mas depois do que aconteceu, se morrer, for morrer daquele jeito, eu tenho medo sim agora, né? Porque você ficar sem ar é muito ruim, assim, é uma sensação péssima. Bom, mas eu não quero me focar nesse lado em si. Aqui a gente sempre fez o Onegai Isotomi. Todo mundo chegou aqui. O Onegai Isotomi, viu? Como é seu nome mesmo? Marcos. Sei que todo mundo lhe chama de Marcos. Pronto, ok, Marcos. O Onegai Isotomi que a gente fala aqui é quando a gente faz uma espécie de oração para as pessoas que têm enfermidade. Está doente, tá? A gente todo sábado, depois da nossa oração normal, a gente faz essas orações. E aí eu vou dizer para você assim, eu sempre estive do lado de cá, orando para que as pessoas fiquem bem. Sempre tive muita fé em Deus, sempre tive muita fé em Deus, sabe? Mas eu sempre, aquela pergunta, as pessoas, a gente ora pelas pessoas e será que as pessoas curam por causa da nossa oração? A gente nunca vai ter essa prova. Concorda comigo? Nunca vai chegar alguém e dizer assim, olha, eu me curei por causa da oração de vocês. Não é verdade? Pois é, até eu estar do lado ao contrário. Eu vou dizer para vocês assim, eu senti todas as vezes, né? Por que eu senti todas as vezes? Eu sabia, não tinha essa certeza, que na hora que eu estava sentindo aquela coisa muito boa dentro de mim, eu não tinha certeza que era o Onegai Isotomi, eu desconfiava. Eu sabia que as pessoas iam fazer, por causa da religião, porque estava todo mundo, eu sabia que, porque se eu tivesse ao contrário, eu iria fazer isso, eu ia reunir todo mundo, como eu sempre fiz. Então eu sabia que isso era, entre aspas, óbvio, está acontecendo, né? Mas Deus me deu uma coisa que foi assim, eu não sei se no momento não foi muito bom não, né? No momento não foi muito bom não, foi muito sofrimento, mas Ele não me deixou eu ficar, eu apagar, né? E foi uma coisa assim ninguém entende, porque com 48% de saturação de oxigênio no sangue, né, clinicamente era para estar no mínimo desmaiado, segundo os médicos. Eu não sabia disso, clinicamente. E segundo as pessoas disseram que eu até me levantei para sentar no carro. Eu não lembro muito bem das coisas, não. Eu lembro que fui carregado. Né?
E aí é até engraçado, porque eu sempre falei assim pro pessoal lá de Recife, o Coxu, todo mundo viu aqui o depoimento que o Coxu e o Gabi Secai salva vidas. É maravilhoso. E aí eu faço parte da diretoria do Gabi Secai do Brasil, lá do Dendocho, e faço parte da diretoria daqui da Regional Nordeste, juntamente com o Kaji-san Kazuyoshi. Kaji-san Kazuyoshi é o nosso presidente, é o nosso líder. E eu sempre falei para ele, eu venho com o Coxu, o Gabi, nem que seja carregado. Eu falava isso como força de expressão, assim. E assim, eu não fui carregado, eu acho que eu fui carregado por Deus, porque até chegar lá eu não senti absolutamente nada. Foi pisar lá que eu senti. E literalmente fui carregado para a UPA, porque me carregaram, né? E aí veja assim, que a nossa fé, eu acho que essa fé, né, fez com que assim, Deus me mostrasse algumas coisas muito importantes. Como? Primeiro, Ele não me apagou, Ele me deixou vendo tudo o que estava acontecendo. Esse ver está vendo tudo o que está acontecendo, primeiro que assim, se eu tivesse apagado, com certeza eu teria menos sofrimento e com certeza eu teria menos memória, eu não ia lembrar das coisas, né? Eu lembro da cara de assustada da Alicinha quando eu passei por ela, quando estava sendo carregado. Eu lembro da cara das pessoas, eu lembro do Kaito-san, ele que estava me carregando, Kazuyoshi Kaito-san, e ele dizia, se ampara em Deus, se ampara em Deus. Com todas a falta de ar, enfim, assim, eu lembro das coisas e vendo as coisas acontecendo, né? Foi uma forma de, inclusive, assim, quando nos momentos das minhas melhoras, vamos dizer assim, clinicamente falando, eu tinha uma certeza lá dentro que era a oração de todo mundo, sabe? Então, quando eu sempre estive do lado de cá, sempre fazendo o Naigai Tome, e sempre falei para todos vocês, venham fazer o Naigai Tome, porque o Naigai Tome, né, ele funciona. O Naigai Tome é quando a gente tem fé, quando a gente sabe, a gente esquece dos nossos problemas, tá? Porque a gente perde muito tempo na nossa vida pensando só nos nossos problemas. A gente perde muito tempo na nossa vida achando que nós somos o coitadinho da vida. E quando na verdade a gente pode criar forças e ver que, por exemplo, tem pessoas com um problema muito maior do que o nosso. É isso quando a gente faz serviço de solicitação ou Naigai Tome. E é isso que eu vi, inclusive na UPA, que eu fui socorrido na UPA, que eu fiquei numa sala em que as pessoas, na mesma sala que me socorreram, que me reanimaram, né, que me tornaram a vida, na mesma sala eu continuei lá e via cada pessoa que entrava lá com problemas, né? E aí era engraçado que assim, entrava muita gente com o mesmo tipo de problema, com falta de ar, com dispneia. E eu cheguei com falta de ar. E aí eu escutava os médicos falando, você está sentindo alguma outra coisa? Você está sentindo dor em algum lugar? E aí eu via as pessoas respondendo que sim, alguma coisa que sim. E aí eu fazia, poxa, eu achava que o meu negócio que o meu problema era feio. Mas eu fico imaginando assim, além de estar sentindo isso que eu estava sentindo, que é muito ruim, a pessoa ainda está sentindo dor. Sabe? Então Deus é muito bom comigo. Deus foi muito bom comigo. Eu só estou com falta de ar. Eu só poderia morrer somente por falta de ar. É sofrido, mas você ali, aquele tempo todo, eu não estava apagado, vamos dizer assim, desmaiado, ou eu estava lúcido, né? Estava acordado. Eu consegui ver várias situações e essa situação me fortaleceu muito, porque eu via que mesmo você estando nas piores das situações, em que inclusive correndo risco de vida, né, ou risco de morte, naquele momento ali tinha pessoas com situações piores que a sua. Então assim, eu fico imaginando quando a gente tem um problema muito menor do que esse, né? Eu fico imaginando, né, o que Oyasama passou, o que Jesus Cristo passou,
naquela situação, nas situações, mais piores situações, né? Até de sobrevivência mesmo, se vai viver ou não vai viver, e você conseguir, nesse momento, enxergar pessoas que têm situações ainda pior que a sua. Né? Aí você pode dizer, Caio-san, mas o senhor só tem esse tipo de sentimento porque o senhor é Caio-san? Né? Não, eu só tenho esse tipo de sentimento porque eu estava acordado. Isso eu só estava acordado porque Deus me deixou acordado, porque clinicamente era para estar apagado, era para estar, pelo menos no mínimo, desmaiado. Né? E se eu tivesse desmaiado, talvez teria sido muito bom, porque eu não ia sentir nada. Eu só ia acordar depois, né? Com o efeito do remédio, melhor. Né? Mas é assim, será que na verdade ele estava querendo ir assim, né? Será que ele estava querendo me fazer sofrer? Não, Deus não quer ver ele sofrer. Eu acho que até um certo ponto ele sabia que o Energético que todo mundo estava fazendo ia me fortalecer muito, e ele queria me mostrar que assim, nas piores das situações que a gente pode estar na nossa vida, se a gente pensar que tem gente que pode estar pior do que a gente vai se amparar muito mais em Deus por essas pessoas, porque Ele criou Deus, Ele criou só não, Deus, seja lá qual for a religião. Ele fez o ser humano para ser instrumento de salvação dele. Ponto. E enquanto a gente estiver embriagado ou tomado pelas nossas próprias cogitações humanas, pelo nosso egoísmo, pelo nosso próprio problema, a gente não vai conseguir ser instrumento de salvação a ninguém. A gente não vai. Agora, é fácil isso? Não, não é fácil. Logicamente que não é fácil. É por isso que o TLTO tem tanto curso. Não é não, Luiz? O módulo 1, você despertou somente a vontade de ver seus amigos. No módulo 2, você está entendendo por que a sequência é importante? Por que várias sequências é importante? Porque ninguém nasceu, né, sabendo. Ninguém nasce Jesus Cristo, ninguém nasce oração, ninguém nasce Maomé, ninguém nasce Krishnamurti, que ninguém nasce. A gente, nós, ninguém nasce Padre Cício, ninguém nasce Madre Teresa de Calcutá, ninguém nasce Irmã Dulce. Nós somos seres humanos normais. Mas a gente pode atingir sim esse grau de espiritualidade. Sim, pode. Devemos. A gente tem que trabalhar para isso. A gente está aqui todo dia para isso. Né? Essas 2 semanas que a gente voltou do Coxu, eu vejo a evolução espiritual de todos. Não só dos que foram, mas dos que ficaram. E aí você veja assim, o que eu digo que dos ficaram? O pessoal. Né? Está aqui há um mês? Né? Um pouquinho mais, né? Chegou aqui desde, mas tudo bem, né? Exigiu determinação de vir aqui todo final de semana. Exigiu, sozinho ele não conseguiu, exigiu determinação também da Jéssica. Né? Olha, Fabinho e Regina, tá subindo aqui todos os dias. Não foi para curso nenhum ainda não, viu? Imagina quando for. Imagina quando for. E eu até assim, eles estão acompanhando, porque eles sempre estão aqui. Quando a gente volta do curso, eles sempre estão escutando as pessoas falando dos cursos. Agora a filha, então na verdade eles não estão só escutando, eles se sentiram, porque a cada dia eu falava, né? Assim, antes de ir eu falava para a Alicinha, mande foto, filme todos os dias para os seus pais, para eles ficarem com vontade de estar aqui, não é? Mas ela só mandava foto de comida Quando estava comendo, né? Aí ela só lembrava que não estava comendo, porque assim, é complicado. Na hora que está comendo é na hora que a gente para também, né? E outra coisa também, foi tudo tão turbulento, né? Assim, turbulento no bom sentido da palavra, vamos dizer assim. Né? E aí a gente, em todos os momentos, a gente descobriu Deus.
A gente sentiu a presença de Deus. E aí eu vou voltar a falar de novo. Para mim foi muito bom, né? Deus está entendendo o que é que eu estou falando. Eu sei exatamente o que é que Ele me fez passar por tudo isso, né? Aliás, eu tenho uma noção, pelo menos algumas primeiras noções. Veja que assim, a gente consegue, é só dar uma respirada e segura o show. Assim, sentir a força do Onegazitome, né? Assim, mesmo, eu espero que ninguém precise passar por uma situação de risco de morte como eu passei para poder sentir. Mas, assim, consegui sentir que o Onegazitome atinge mesmo a gente, eu passaria tudo de novo. Passaria. Aquele sofrimento todo, eu estaria disposto a passar. Porque é um preço muito pequeno para sentir uma grandiosidade muito grande da graça de Deus. A gente ter certeza. Então, é lógico que eu apenas falando para vocês que o Onegazitome funciona, porque eu estava do outro lado e eu senti funcionando comigo, né? Eu sei que isso vocês jamais vão conseguir sentir o que eu senti. Jamais. Agora, eu tenho certeza que o Onegazitome funciona, porque, ao contrário, eu vi, e nessa hora eu estão fazendo o Onegazitome para mim. Olha como Deus é grandioso nos momentos. E aí, assim, a primeira pessoa que estava lá comigo, acho que foi Nice, né, que estava no coisa, eu não sei se eu comentei, eu digo, estão fazendo o Onegazitome e eu estou sentindo uma força muito grande aqui, né? Assim, porque assim, enquanto eu estava na UPA, eu não conversava com ninguém porque eu fiquei isolado. Mas no hospital, primeiro foi a Nice que ficou comigo, depois foi Mitico, minha irmã, e depois foi Carmelita, né? E aí foi engraçado que, assim, eu estava lá e aí eu fiquei bem, aí Caquisson ligou para mim, você está bem? Eu estou bem. Nós estamos com um problema aqui no colchão. Aí, um problema bom. Tem muita gente inscrita. Aí eu, que maravilha, que coisa boa. Ele, é muito bom, mas a gente não tem mediadores. Eu, bota nisso. Ela foi para isso. Aí, mas a Anice ia ficar aí com você. E aí, assim, foi muito engraçado que nas vésperas de falar botanice, aconteceu uma coisa lá no hospital em que a gente ficou meio com medo, né? Porque uma enfermeira quase que aplicava insulina em mim sem precisar, né? Duas, né? E aplicar duas insulinas e eu estando perfeito, não precisava, era erro dela. E aí foi a Nice que percebeu. Então, assim, eu ia tomar, eu não ia estar. Se a enfermeira chegasse lá com cicuta, com veneno, papai, pode botar aqui, né? Porque quando você está ruim, qualquer pessoa que chega lá dizendo assim, isso aqui é bom, você confia e pode aplicar. Mas aí acendeu isso, aí ficou assim, tá certo, mas para Nice virar mediadora, né, precisa ter alguém aqui que entenda pelo menos um pouco, porque aconteceu esse fato, né? Então, foi uma coisa assim meio, e agora? Quem é que vai? E alguém que me conheça, né? Logicamente, né? Para me aturar, não é todo mundo que me atura, né? Tá entendendo? Nem todo mundo tem paciência comigo, né? Aí, veja como é interessante, né? Assim, a gente tem eu posso dizer que a gente tem uma irmã, algumas irmãs, que é irmã da minha irmã, praticamente, que é a Carmelita, e que sempre a gente cresceu como irmã, e ela como irmãos, assim, né? E aí ela foi para lá, e ela entende de tudo, e ela
talvez ela me ature mais do que meus irmãos de verdade, sabe? E aí a gente foi assim, depois do hospital não foi uma coisa, lógico que ninguém gosta de estar no hospital, lógico, mas não foi de maneira nenhuma uma coisa muito ruim, né? Serviu muito para algumas reflexões, como por exemplo as relações, né? Está aqui na instrução número 4, né? Em que a gente deve priorizar as pessoas próximas, né? As pessoas próximas da gente. E aí foi muito engraçado que assim, tudo aconteceu, a gente chegou lá dia 9, né? Dia 9, dia 10, né? Foi quando eu justamente, que foi do dia 9 de noite, dia 10, foi do dia 9 para o dia 10. Dia 10 foi o dia do retornamento da minha mãe, Dona Ioko. Foi exatamente dia 10. Veja que coisa. Assim, né? Quando teve o problema no GACO, né? Que quase o GACO acaba, foi dia 25. Dia 25 é aniversário da minha mãe, a Dona Ioko. E aí você veja assim, eu com certeza, eu tenho certeza que Deus não fez assim, né, para descontar ou para alguma coisa, não. Mas assim, foi coincidência. Mas o fato de ter sido, né, nessas datas me fortaleceu muito. Eu sabia que ia tudo dar certo. Eu tinha certeza que tudo ia dar certo. Porque naquele momento ali, né, tinha a força da minha mãe ali também, segurando tudo. Opa, estou aqui. Se fosse numa outra data qualquer, talvez eu não me lembrasse disso. Tá? E aí você vê assim, que até pós-vida, a coisa mais importante que a gente tem são as relações de família. E veja que as relações de família, né? O Luiz aqui usou família. Lá se tornou a família. Com certeza. Né? Tem uma teoria espiritual dentro da Tenrikyo que diz que nada é de propósito, nada é por acaso, tudo tem um propósito. E você não encontra as pessoas na sua vida também por um acaso. Essas pessoas, elas estão ligadas eu não gosto da palavra destino, mas ela tá ligada a você de alguma forma, né? Então tem um porquê. Então quando você vai para um Koshu, né, mesmo tendo, sei lá, 20, 30 pessoas, Koshu teve 30 pessoas, um GACO, né, uma turma, 30, sei lá, uma turma de 20 pessoas, sei lá, e aí separa aquela turma ali, aí fica uma galerinha assim de 7, né? Apesar de ter sido sempre ser tudo sorteio, alguma coisa assim, né? Teoricamente por um acaso, mas não é por acaso. Ali aquelas pessoas que estavam ali com você têm alguma ligação, tem alguma coisa, né? E aí quando você abre o coração, né, e você se torna um pouco instrumento de Deus, você começa a se conectar, você começa a entender essas conexões, começa a entender o porquê de fulano, cicrano e beltrano estar ali do seu lado, né? E aí aquilo ali é família, né? Vira família pro resto da vida. O Luiz estava falando, né, teve uma sensei, né, uma professora do GACO, que foi de lá de São Paulo. Ela é diretora do GACO juntamente comigo. A gente é amigo. Eu sou muito amigo do marido dela, conheço os filhos dela. Ela tem vários filhos, inclusive, que não são filhos de sangue, né? Eu acho que por isso talvez tenha tocado muito o Luizinho. Ela tem algumas filhas de sangue, mas tem vários filhos que não é de sangue. São filhos de coração mesmo, são filhos mesmo, embora em casa tudo mais. E aí, assim, em outras palavras, na palavra técnica, são adotados, né?
Você viu a foto da família dela, é grande, né? É grande, né? Ninguém parece com ninguém, né? É bonito, é lindo, né? Aquela foto da família dela. Bom, mas ela, quando eu tinha 15 anos de idade, a gente fez gato secar junto. A gente até hoje é amigo. Tá? E aí foi muito sintomático, vamos dizer assim. Teve muitos sinais. Tudo isso tem acontecido justamente quando, o que aconteceu comigo, justamente os reencontros de pessoas ligadas à família. Muita coisa família. E quando a gente volta do Kochu, do Gaku Seco do Kochu, foi aquele corre-corre para receber o Chocho-sama, a gente recebeu aqui maravilhosamente bem, né? E depois a gente volta para o Gaku correndo, né, Sofia e Luiz? Volta lá correndo, volta para o Gaku e depois a gente volta de novo para cá. E quando a gente volta para cá, eu tenho uma bela surpresa, uma ótima surpresa, porque que é essa coisa de a gente estar aqui todos os dias fazendo o Stormer e tomando café como uma família, né? Tem família de verdade, né? Tem uns 3 ali que é família de verdade, pai, mãe e filha, que é família de verdade, e tem a família ligada, que é o resto de nós, eu, Sofia, André, né? André é minha família de verdade, que é meu irmão. E todos os dias a gente tem essa coisa extremamente agradável, simples, né? Mas extremamente agradável. E que, né? Assim, Luizinho também, logicamente, voltou a morar aqui no Kyokai, né? E essa grande família que a gente constrói, ela não está aqui por um acaso, ela tem um propósito. Então, todas essas coisas, né, são várias. Eu tenho certeza que vai passar mais tempo, né, e eu vou conseguir descobrir mais desígnios de Deus por tudo o que aconteceu, principalmente comigo. Mas aí é uma reflexão, assim, é uma reflexão minha, logicamente, né? Tá nos ensinamentos. A Oyasama ensinou para a gente que todas as orientações elas servem única e exclusivamente para a sua própria reflexão, nunca para julgamento ou aconselhamento. Está aqui na doutrina. Eu sou capaz até de mostrar a página, né? Até porque eu dou aula disso, né? Das 8 poeiras, e corpo emprestado, tomado emprestado. Mas uma das reflexões que eu tomo, assim, aí vai dizer, na hora foi bom, lógico que não vai bom. Ninguém gosta de ficar com falta de ar. E quase morrer por causa disso. É muito sofrimento. Mas, se eu for olhar direitinho assim, muito bom. Primeiro, clinicamente falando, acabei descobrindo o que eu tinha, porque eu vinha anos sofrendo com isso. Todo mundo sabe, aí achava que era bronquite, achava que era refluxo, achava que era alergia, achava que era um monte de coisa e nunca se descobriu o que era, e sempre eu nunca consegui levar uma vida normal, porque eu sempre tinha isso. E aí, apesar do sofrimento, eu descobri o que era, apesar de que não tem cura o que eu tenho, mas eu estou muito bem, obrigado, né? Bom, em outras palavras para vocês aqui, eu tenho DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Eu nem sabia que existia essa doença até ter, foi quando o médico me explicou. Ou seja, o meu pulmão não funciona mais como deveria funcionar, ele tem algumas restrições de elasticidade, enfim, por conta dos longos anos que eu passei fumando, né? Então, para os jovens que pretendem fumar, preste bem atenção, né? Assim, saibam que isso vai acontecer. Porque quando eu era jovem, as pessoas diziam para mim que fumar faz mal para a saúde e que você vai morrer. Só que a gente nunca leva muito isso a sério. A gente acha que todo mundo vai morrer. A gente acha que todo mundo vai. Se eu soubesse, lá no começo, que eu ia passar exatamente o que eu estou passando, o que eu passei,
né? E que por causa disso agora minha qualidade de vida ela tá comprometida, eu não fumaria não. Então muitas coisas mudaram no meu modo de pensar, como por exemplo, eu passei minha vida dizendo, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Hoje eu me arrependo de ter começado a fumar. Me arrependo amargamente e não tem volta, né? Assim, essa é lógico que não é só essa questão, porque assim, se eu não cuidar do meu corpo, Deus não pode fazer nada, tá? Apesar de que, por exemplo, né, se a gente for olhar direitinho, tem um dedo de Deus de eu ter me recuperado muito rápido. Tem um dedo de Deus, tem um dedo de vocês, tem um dedo de todo mundo que fez a negagem toda por mim. E aí fica um grande mistério. Assim, né? A gente sabe que Deus não está aqui para castigar ninguém. Então o que aconteceu comigo, né, foi porque Deus quis? Não. O que aconteceu comigo foi porque eu fumei a minha vida inteira. Responsabilidade minha. Agora quem me salvou? Deus. Então assim, será que, assim, apesar de ele estar me dando, entre aspas, uma segunda chance, mas ele está me dando uma segunda chance com alguns porém, por exemplo, pelo meu pulmão, ele não pode fazer muita coisa. Meu pulmão não tem cura, ele não pode, só se eu trocar de pulmão, botar um pulmão aqui, né? Aí Deus não vai conseguir fazer isso. Quem castigou meu pulmão? Fui eu, né? Então a gente tem algumas, eu sempre falo para os jovens, né, que tem algumas decisões que a gente toma nessa idade aí, que a gente pode ter consequência para o resto da vida. Essa é uma. E é uma decisão muito simples, de você estar cuidando ou descuidando do seu corpo, apenas por um simples prazer, né? E quando eu fiz isso, eu estava única e exclusivamente pensando no meu prazer. Concordam comigo? Porque quando Dona Yoko, minha mãe, retornou, né, ela faleceu e fez a biópsia, ela tinha fumaça no pulmão. Ela nunca fumou na vida. Então, a decisão, quando a gente acha que a gente toma uma decisão só para mim, eu só estou castigando meu corpo, tá não, viu? A gente pode estar fazendo mal aos outros também, principalmente. E eu estou falando de coisa diretamente. Porque quando a gente, assim, vamos voltar para a família, né? Eu fico brincando não, né? Eu uso uma para os jovens, principalmente para os jovens, que eu digo assim: quando vocês fazem alguma besteira, vocês acham que só vocês vão sofrer? Né? O Luiz deve saber disso, que eu falava muito para o Luiz, para os meninos, né? Aí preste bem atenção. Quando tem rebelião na cadeia, alguma coisa, incêndio, alguma coisa na cadeia, quem é que está sofrendo lá na frente? Pai, mãe, esposa, filho. Então, quando você faz alguma coisa errada, você leva junto com você toda a família, sabe? E por mais que você diga assim, eu assumo a responsabilidade, mas quem sofre junto com você, e até mais que você, é a família. Então, aí você, assim, por que eu estou trazendo isso aqui? Tudo isso que aconteceu para mim tem alguma coisa ligada à família. A gente está reconstruindo a família próxima, a família que está do nosso lado, e a família que a gente vai construir. Tudo é família. E família é tudo. Quando a gente pensa somente na gente, a gente pode ter certeza que a gente está colocando a família numa situação não muito boa. Principalmente quando a gente decide as coisas apenas em nosso próprio devaneio.
nosso próprio prazer. E aí a gente assim, eu assumo a responsabilidade. Você pode assumir a responsabilidade, mas isso não vai livrar a sua família de sofrer. E será que é isso que você quer? Quando a gente vê isso, e ouvir, porque assim, não foi minha família direta que estava lá, me vendo. Tu tá quase morrendo. Não foi minha família direta. Graças a Deus não foi nem dos meus irmãos, né, que só eles estão vivos. Graças a Deus não foi os meus primos lá do Japão, a família direta, mas foi a minha família direta, né, que viveu e que ficou com medo e que sofreu. E eu peço perdão pelo sofrimento que eu fiz vocês passarem e me ver daquele jeito. Isso tudo porque, quando eu era novo, eu tive a irresponsabilidade de decidir fumar. A gente precisa assumir nossa responsabilidade e precisa agradecer a Deus, porque, do mesmo tempo que eu fiz a minha família passar por tudo isso, né, foi a minha família que me salvou, né? A grande família que me salvou. Pouco Santos saiu correndo, me levou para a UPA. Eu não sei nem quem estava lá. De repente eu não sei se eu via a Anice, eu via a Lita do meu lado. Eu acho que não sei quem foi que dirigiu o carro. Foi a Pouco Santos que dirigiu o carro. Eu não lembro. Eu sei que tinha mais algumas pessoas sentadas no banco de trás. Eu não me lembro quem era. Ali, não sei, não sei, eu sei que foi tanta gente lá na UPA, e aí inclusive a assistente social da UPA, ela de vez em quando chegava lá e falava, soprava no meu ouvido, olha, a sua família está dizendo que está aqui, a sua família está dizendo que está todo mundo lá, está todo mundo aqui, e eu não conseguia falar, e eu dizia, caramba, manda todo mundo ir para casa. Tá? Manda todo mundo para casa. Aí eu olhava assim e queria perguntar que horas são, né? Mas mas não conseguia falar, né? Eu estava com oxigênio e mesmo assim eu não tinha força para falar. Aí eu olhava para o enfermeiro assim e fazia assim. Aí, há quanto tempo? Aí, que horas são? Aí ele falava, 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, aí quando a assistência estava lá, eu chegava e falava assim, a família, toda a sua família está aqui. Aí eu falava assim, manda todo mundo ir para casa, descansar, né? Foi engraçado que assim, a assistente social, ela chegou para mim assim, fez, olha, eu acho que, eu não sei se é sua irmã ou sua esposa. Aí eu fiz, eu não sou casado. Ela fez, então é sua irmã. Aí, dormiu na cadeira esse tempo todinho, desde que o senhor chegou até agora. Aí eu fiz, ela fez, quanto tempo? Eu falei, agora são 2 horas da manhã, um pouco só. Ficou lá até 2 horas da manhã e dormiu na cadeira, lá fora, esperando na UPA. Lógico que eu não queria que isso. Eu mando ela para casa, pelo amor de Deus. Ninguém podia fazer nada, não precisava ficar lá. Na UPA não tem sala de espera, né? Vocês já foram na UPA, né? Na UPA fica todo mundo lá fora, no jardim, sentado. 4h30 da manhã, um pouco tudo lá. Você está entendendo? Assim, quando a gente não cuida do nosso corpo, quem sofre é a nossa família. Quando a gente não se cuida, se a gente tem uma enfermidade, alguma coisa, a gente tem que se cuidar, a gente tem que ir para médico, a grande lição que eu tomei, assim, a gente se acha, está aqui, né, na instrução número 4, eu vou até ler aqui, e está dizendo, e a gente lê isso todo dia, e isso não cai
Hoje, na sociedade, transborda atitudes momentâneas, egoístas, que não levam em consideração o próximo. As pessoas confiam demasiadamente nas próprias forças e são levadas pelas próprias cogitações do momento. Quando a gente diz assim, não precisa ir para o médico não, é isso aqui, a gente confia nas próprias forças. A gente precisa ir para o médico, sim. Está sentindo alguma coisa, vai para o médico. Vai. Entendeu por que eu faço assado? Eu digo, vá no médico ver o que tem isso aí, sabe? Porque assim, se chegar ao ponto que eu cheguei, ser muito tarde, né? Logicamente que eu não vou querer que você passe por isso, mas bote na cabeça que você vai levar um bocado de jeito com você para o sofrimento, né? E as pessoas não merecem isso não, a gente é só uma questão de cuidado, e é isso que Deus nos ensina, tá? Deus é todo poderoso, Deus é onipotente, mas a gente não pode ser prepotente e achar que Ele tem que fazer tudo por a gente não. A gente tem que ter humildade suficiente para dizer assim, não, eu vou me cuidar ao máximo para Deus ter o menor trabalho comigo possível. Eu preciso ajudar Deus a me ajudar. É assim que a gente vive, assim, por isso a gente vai para o médico, por isso a gente se cuida, por isso a gente se alimenta bem, por isso a gente, né, faz exercício físico. Enfim, por isso a gente também valoriza os nossos pais, né? A gente começa a entender o ponto de vista, até porque os pais da gente são seres humanos iguais a gente, com o mesmo defeito. E se a gente ficar olhando para as pessoas, para a nossa família, somente para os defeitos, a gente vai criar somente intrigas. Se a gente ajuda mútua, a gente tolera os defeitos que todo mundo tem e a gente valoriza as qualidades. Né? Outro dia eu estava conversando com você, não foi? A respeito do detalhe, né? Do detalhe. Então, assim, o que alguma coisa das famílias da gente, o que a gente vive como uma família, ele está morando aqui comigo, ele praticamente agora está morando comigo, família, está morando debaixo do mesmo teto. Do mesmo teto, né? O teto dele já é para lá. Mais ou menos, né? Então a gente precisa se viver, a gente precisa conviver como uma. Já é isso. A gente precisa conviver como uma família. E para conviver como uma família, a gente precisa, acima de tudo, valorizar as qualidades, exaltar as qualidades, tolerar os defeitos, né? E se ajudar. Principalmente isso. É assim que a gente precisa conviver. Tá certo? O Marcos está começando a chegar aqui agora. Deus é um só, né? Entender os desígnios de Deus, qualquer religião, ele vai explicar isso, lógico, mas aqui é uma religião que é meio diferente, né? Umas roupas diferentes, né? Um povo diferente, né? Quando olha assim, um povo diferente, olha assim, povo. Essa daqui é a Teriquiana Apostólica Romana, né? O Fabinho é Teriquiô Presbiteriano, né? É legal, tô brincando, tá? Mas é porque religiões, né? Deus não é bem isso que Deus ensina. Se você entrar numa religião, você se converteu e agora você virou uma outra pessoa. Não é isso mesmo, tá? Entender o que Deus está dizendo, que é importante. O que Deus quer dizer para você, seja ela da Bíblia, seja ela do Alfudessac, que é a nossa Bíblia, seja ela do Alcorão, seja ela enfim, né, de qualquer escrita sagrada, você vai conseguir entender que Deus está querendo dizer, e na verdade é tudo basicamente a mesma coisa. Somos todos irmãos? Somos todos irmãos. Mas será que a gente consegue nos tratar como irmãos? Né? Então, isso que a gente acabou de vivenciar, né? Uns mais próximos estando lá em Recife, outros estando aqui na expectativa, acabou que todo mundo aqui, eu acho que seria muito interessante a gente refletir bastante sobre isso, tá?
a nossa relação de família, principalmente aqui. A nossa relação de família em casa, cada um, logicamente, mas a nossa relação familiar que a gente leva para fora também. Para o nosso trabalho, para a escola, para o dia a dia, para o ônibus, tá? Para a fila de banco. Levar esse espírito de irmandade, levar esse espírito de querer que as pessoas tenham pouquíssimo trabalho, o menor trabalho possível com a gente. Já isso ajuda bastante, demais. E é isso que eu acho que Deus espera da gente. Eu acabei não falando sobre o capítulo 8, e eu peço perdão para as pessoas, inclusive, que vão ver esse vídeo e estão esperando justamente a explicação do vídeo do hino 8, que a gente, todo mês, a gente faz a explicação de um hino e a explicação disso aqui. Então, particularmente envolvendo todos nós aqui, nós vivemos um grande nó grande, que começou, eu digo que esse nó começou desde o ano passado, com o retornamento de Dona Yoko, e a gente nunca parou para refletir a respeito disso, né? Desse nó que foi o retornamento de Dona Yoko. E assim, uma das coisas que mais me faz pensar a respeito de o porquê que foi no dia 10, né? Tá? Tudo tem essa ligação. E a reflexão não é o que a gente está fazendo de errado. A reflexão é como é que a gente vai fazer de agora por diante. O que foi que Dona Yoko mais ensinou pra gente? Dona Yoko tinha mania de chamar todo mundo de filho, de meu neto, de minha neta, de minha, vovó tia Yoko, né? Ela tinha essa mania. O Pessoa Neumarco não teve a oportunidade de conhecê-la. Então, era uma pessoa que fazia todo mundo se sentir em família. Então, era minha mãe. Quando era pequena, eu não gostava muito dessa coisa não, sabe? Porque ela era mãe de todo mundo. A minha mãe, ela queria ela só pra mim, sabe? Ela era mãe de todo mundo chamava ela de mãe. Todo mundo chamava ela de mãe. Então, acho que está na hora de a gente chamar todo mundo de irmão. De filho. Está aqui meus filhos, vocês são meus filhos. Não que eu tenha idade para ser filho do Fábio, até porque ele é muito mais velho do que eu, e a barriga dele é muito maior do que a minha. Mas irmãos, logicamente, todos nós somos. Então, vamos tentar, de agora por diante, assim, realmente, né, olhar para o próximo como irmãos. Para os que foram para os cursos, sabe que o exercício é mais fácil, porque vocês fizeram esse exercício lá. Para quem nunca foi para um curso, logicamente, vamos nos esforçar para ir, sabe? Porque por mais que a gente fale aqui, por mais que a Licinha fale, por mais que a Sofia fale, por mais que a Jéssica fale, por mais que o Luiz fale, para quem já foi para um curso, por mais que se fale, é vivendo que vocês vão sentir. Por mais que eu fale aqui que eu negais o Tomé, por mais que eu dizer, agora que eu acredito mesmo em negais o Tomé, se antes eu já acreditava, agora eu acredito mesmo porque eu sou o resultado de estar aqui, eu negais o Tomé. Olha que isso, tudo que aconteceu, tem menos de um mês, né? Essa coisa toda tem menos de um mês. Tudo isso que a gente viu tem menos de um mês. Foi a partir do dia 9 de julho. Que dia é hoje? 5, né? 6, né? 6, né? Ah, tem menos de um mês. Vamos dizer, tem um mês. Um mês a gente viveu tudo isso. Um mês, todas essas orientações de Deus. Então vamos perceber, vamos valorizar, né? Eu fico muito feliz que muita gente acordou, está valorizando, mas é só o começo, né? Agora, a partir de hoje, de tudo o que aconteceu, são os primeiros dias do resto da nossa vida. Vamos mudar realmente. Vamos continuar com o nosso café da manhã,
Maravilhoso. Às vezes a comida não é nem tão boa assim. O pão, ontem, todo mundo pegou o pão bom e deixou o pão duro para mim, viu? A motosserra aí pra quê? A Não. motosserra. O pão duro deixaram para mim, mas tudo bem. Um ano aí que errou nas contas. Foi. Não, a conta deu certinho, mas assim, tinham 6 pão bom e um ruim. A conta estava boa. Tinha 7 pessoas. Mas assim, eu estou brincando, porque assim, se eu fosse a primeira pessoa a pegar o pão, provavelmente eu pegaria aquele pão. Então vocês deixaram para mim o pão que eu iria pegar. Né? Bande safado. Vocês conhecem o episódio de Oyasama, do Kaki? Conhecem? Não. Conhecem não? Então tinha uma bandeja cheia de Kaki. E aí pegaram o caqui, ofereceram para a Oyasama, a bandeja do caqui para ela escolher o caqui. Ela foi, pegou o caqui mais murchinho, mais pinhudinho, mais pequenininho, mais feinho e pegou o caqui. Aí o pessoal falou, não, Oyasama, por que a senhora pegou o caqui mais feinho? Não, pegue os outros mais bonitos. Ela falou, não, esse daqui para mim está ótimo. Eu quero que vocês peguem o caqui bonito. Aí eu achei que vocês estavam me testando no caqui quando vocês botaram o pão duro para comer, mas tudo bem. Vou lembrar 2 coisas, não sou essa, não, mas eu pegaria o pão duro, viu? Sei não, viu? Sei não, se eu pegasse primeiro eu pegaria. Quando eu olhei assim. Mas é ótimo essas coisas, por quê? Porque até essas coisas fazem a gente lembrar de episódio de oração. Nas mínimas coisas. E é isso que é família, tá? A Jéssica está falando uma coisa muito interessante aqui. O capítulo. O 8º, eu não li, por incrível que pareça, o título, né? E o título isso aqui é a interpretação do nosso Daikakai-san, né? E o título do nosso Daikakai-san é Orientação de Deus. Então, afinal de contas, eu falei de uma orientação muito grande. Então, no final das contas, eu acabei sim falando do capítulo. Olha como Deus trabalha. Vocês, eu vou continuar dizendo isso aqui. Não acredite em Deus quem não quiser, mas é muito sinal de que Ele existe, um atrás do outro. Então, acabei, só não li, né? Só não li. Então, essa foi a interpretação do hino 8, uma interpretação em que aí a gente acabou relatando, fazendo o depoimento de uma orientação que eu recebi e que todos nós recebemos durante todo o Koshu, o Gaku, porque assim, o Onegai Zutome não só me salvou não, viu? O Onegai Zutome me salvou, o Onegai Zutome salvou o Danilo, e o Onegai Zutome salvou todos do Gaku Sekai, desde os professores, desde os participantes, desde todos, porque se tivesse acontecido o pior, o Gaku Sekai iria acabar. E quando eu digo acabar, é acabar mesmo. Então quem fez o módulo 1 jamais iria fazer o módulo 2, quem fez o módulo 2 jamais iria para o módulo fazer o módulo 3, porque iria acabar. Essa era o perigo do Gaku Sekai, tá? O que foi que aconteceu? Não precisamos entrar em detalhes com relação a isso, certo? Mas funcionou. Até agora deu tudo bem. Tá? Não teve nenhuma repercussão, porque assim, pode existir, mas eu não quero falar disso. Essas orientações servem para a gente, inclusive, ficar alerta, tá certo? A gente precisa fazer a nossa parte, né, com precaução, com relação à saúde, com relação a tudo, né? Eu quero fechar assim. Pode ser um pouco agressivo assim. Uma coisa que ficou muito marcante para mim, que a médica falou para mim, né? E aí quando ela veio conversar comigo, a pneumologista, né, que veio e falou para mim, você tem DPLC. Aí acho que nessa hora disse não estava lá não.
Aí ela perguntou assim, fumou quanto tempo? Porque eu já tinha dito, já tinha fumado. Eu fumei aproximadamente 40 anos na minha vida eu fumei. Por aí. Tá certo. Parou mesmo há quanto tempo? Eu parei há um ano e meio, mais ou menos. Tá. Mas ainda continua dando umas escapadinhas. Né? Eu digo, não, de jeito nenhum. Não dou escapadinha de jeito nenhum. Ela fez assim, mas o que você tem aí é sinal que você está dando escapadinha. Não é. Eu não estou dando escapadinha, não é. A gente sabe, né? Que eu não tenho cuidado, não tive cuidado e senti o cheiro, né? As pessoas vêm aqui, fumam, coisa e tal. Eu nunca tive problema de pessoal fumando, ficar sentindo o cheiro. Só que aquilo dali estava, né? E ela achava que era eu dando escapadinha. Eu disse, não, minha senhora, eu não estou dando escapadinha de jeito nenhum. Ela falou, olha, preste atenção, porque ela não estava acreditando muito em mim, não. Ela estava dizendo que eu estava mentindo. Ela falou assim, olha, fumaça de cigarro para você é veneno, né? E veneno, 1 litro de veneno e 1 mililitro de veneno mata do mesmo jeito. Não é eu estou fumando mais, eu estou fumando menos. Ela falou assim, veneno, 1 mililitro de veneno e 1 litro de veneno mata do mesmo jeito. Sabe? Então, assim, isso me fez, eu fiquei tão pensativo assim. Eu fiquei pensando, poxa, porque às vezes na vida da gente, a gente fala assim, mas é só uma coisinha, mas é só uma besteirinha que eu vou fazer, mas eu não vou fazer mal, sabe? Então, assim, a ausência do bem, ele começa a fazer mal quando a gente começa a achar que é só uma besteirinha, que é só 1 mililitro. Tá? Eu queria terminar isso aqui. Então, a gente viver como irmãos significa a gente estar ajudando o próximo o tempo todo, mas não significa fazer com que os nossos irmãos aturem, né, os nossos defeitos. Tá? Então, para isso, a gente pode mudar. A gente pode mudar o coração. A gente pode pegar as orientações de Deus e a gente pode refletir, cada um em si, e ver naquilo que a gente pode melhorar. E melhorar sempre. E fazer com que as nossas atitudes não muito boas, seja ela 1 mililitro ou seja ela 1 litro, que a gente pare de fazer com que, de querer que os nossos irmãos suportem isso, né? Então essa é uma busca incessante, a gente buscar sempre melhorar e acabar com os nossos venenos, vamos dizer assim, que a gente bota para o próximo, e às vezes a gente faz isso até achando que não é nada demais, né? Mas é. E aí ele vai crescendo e tornando mal. Então vamos nos policiar, tá certo? Acima de tudo. Não é policiar os outros não, tá? Não é policiar, não é eu aqui ficar policiando Gessiano, não. Gessiano vai se policiar, eu vou me policiar, Luizinho vai se policiar, né? E caso aconteça, a gente vai tolerar e vai suportar, sabe? Mas quando acontecer alguma coisa, quem fez procura observar, procura perceber que apesar de não ter sido uma coisa muito, mas a gente não tem o direito de fazer as pessoas suportar os nossos defeitos. Assim, a gente se torna uma família muito boa. Concorda comigo? Tá? Então, vamos encerrar, porque eu acho que eu já falei demais até.